gente volta a conversar com o candidato Túlio Bandeira ao governo do Paraná pelo PTC. Galindo, a gente falou por bastante coisa policial aqui, né, no bloco anterior. Você tinha uma pergunta ainda para fazer para o... Na verdade, eu queria perguntar para o candidato sobre o financiamento de campanha. O senhor falou, enquanto a gente estava aqui conversando antes de começar a gravar, o senhor falou que o senhor vai bancar a campanha inteira com recursos próprios. Que o senhor tem eu declarei 1 milhão. Que o senhor tem 5 escritórios de advocacia, mas o senhor falou que declarou 1 milhão, talvez não chegue a 1 milhão, mas que vai talvez chegar perto disso. Isso. A pergunta é, o senhor tem uma candidatura que hoje não é muito conhecida, é difícil imaginar que o senhor consiga se eleger. Vale a pena investir 1 milhão de recursos próprios numa candidatura? Por quê? Na verdade, assim, eu me enchei o saco de apoiar esses candidatos, sabe? A população não aguenta mais. As pessoas que eu ouço todos os dias, como advogado e como agora tenho andado como candidato, dando entrevistas, falando, estão dizendo a mesma coisa. Não quero votar nos atuais, temos que votar em gente nova, em renovação. Uhum. Eu hoje posso dedicar o meu tempo para a política. Meus escritórios estão resolvidos. Meus escritórios são tocados pela minha família. Eu tenho 3 irmãos advogados, trabalham comigo. A minha vida está resolvida privada. Sim. Então eu posso dedicar esse tempo para fazer política. E optei por fazer dessa forma, sabe? Eu vou pegar recurso meu mesmo e vou para a campanha. Recurso seu ou do escritório? Não, meu. O escritório é meu. O senhor não tem sócios, os escritórios são todos seus. O escritório é meu. Os escritórios são meus. Então eu vou pegar recurso meu, que eu disponho, e vou investir na minha candidatura, que eu acredito que pode ser vitoriosa. Por isso que ninguém entra numa disputa para perder. Eu estou entrando numa disputa para ser governador do Paraná. E acredito que 1 milhão, que é o que eu tenho, que eu posso dispor de gastar. Então, isso eu vou gastar na minha campanha. Talvez não gaste, sabe? Eu estou usando muito da criatividade, usando muito mídia social, procurando rádio, TV e jornal em todo o Paraná, onde estão me convidando, eu estou indo dar entrevista, estou falando, vou levar meu plano de governo através do horário eleitoral, estou levando através de propaganda, através do meu partido que está organizado no estado inteiro, do meu vice na região de Londrina, do meu senador da região de Londrina, enfim, dos companheiros políticos. E é assim que eu pretendo ser governador do Paraná, sabe? Dentro de uma realidade, gastando um recurso que não é pouco, R$1 milhão, ao meu ver, não é pouco dinheiro, sabe? Mas é a estrutura necessária que precisa para uma campanha. Eu sou o segundo, vai gastar menos na eleição. O candidato do pessoal diz que vai gastar 500. Então, assim, eu acho que é o mínimo necessário para você fazer uma campanha organizada e uma campanha com objetivo e com propostas. Mas uma discussão sobre reforma política, na sua opinião, já falou da questão das coligações, mas também incluiria financiamento de campanha. Tem que haver o financiamento de campanha. Aí nós vamos saber as claras. Não dá para todo mundo ficar gastando R$1 milhão, até porque nem todo mundo tem, né? A gente sabe que as prestações de contas, aí já tivemos casos, inclusive aqui no Paraná, de Caixa 2, entendeu? Então, é óbvio que gasta-se mais do que se declara. E é isso que eu estou procurando não fazer. O que eu estiver gastando, eu vou prestar conta. E é por isso que eu declarei R$1 milhão. Mas se oferecerem dinheiro de empreiteira, de eu não quero. Empresa de pedágio... Agradeço, muito obrigado. Não? Faço caridade para órgãos que precisam de recurso, mas eu não preciso para ser candidato de recurso de empresa, de pedágio, de ninguém. Pessoas físicas, o senhor Nem pessoas físicas. Não estou aceitando, não quero. Eu declarei R$1 milhão meu próprio. Eu não posso agora aceitar de terceiro. Mas qual seria o ideal do financiamento de campanha, supondo que muita gente tenha essa mesma intenção de contribuir com a política e não tem dinheiro? Que tivesse um fundo partidário, que tivesse um fundo para eleições no Brasil e que financiasse campanhas. Distribuído igualmente. Distribuído igualmente. 100% público. 100% público. Que daí a gente teria um controle disso, teria uma fiscalização maior sobre isso. Sabe? Eu até acho, cabe também, de novo, ao Ministério Público fiscalizar isso, os gastos de campanha. Como que um candidato declara 1.000 e tem 5.000? Isso é óbvio, a gente vê pelas estruturas de comitês, de carros na rua, de avião voando, de helicóptero, não sei o quê. E ninguém é bobo, né? No seu governo, o Ministério Público teria mais investimento, mais pessoal? O senhor menciona especificamente no plano de governo o combate ao crime organizado, que atualmente é feito pelo GAECO em parceria entre a Polícia Militar e o Ministério Público. Teria junto conosco, trabalhando, juntando essas ideias, as experiências que eu tive no decorrer da vida como advogado, com o GAECO, e com certeza daria toda a estrutura financeira necessária e organizacional para que eles trabalhem e realmente a gente combata o crime nesse estado. O senhor, quando nós falamos de saúde, o senhor mencionou que a Celepar poderia atuar como serviço de telefone, de internet. Como funcionaria? Seria uma estatização desse tipo de serviço prestado pela Celepar? Na verdade, hoje a gente tem a companhia já
que é uma companhia grande, informatizada, especializada, moderna. Do Estado. Do Estado e não se usa. Por que eu tenho que comprar telefonia privada se eu tenho dentro do Estado? Então tem que usar. Se você já tem um gasto público sendo investido ali, tenho que usar. Hoje o Estado gasta mais de 15 milhões em telefonia e não usa a companhia que ela tem. Não compra a internet. A ideia seria exatamente qual? A Celepar seria uma empresa alternativa à telefonia privada que tem aí, que é a nossa única opção como consumidor? Seria a companhia que vai atender o Estado. Eu posso assinar, ser cliente da Celepar e usar a internet via Celepar, é isso? Aí é outra coisa. Isso tem que ver, aí tem que ser via Copel Telecom, que pode vender serviço. O Estado não pode vender serviço. Aí, o Estado seria para usar o Estado. O Estado gasta 15 milhões de telefonia hoje. O senhor cita em plano de governo aqui usar a Celepar para telefonia e internet alternativa, seria dentro do próprio governo. Hoje o governo compra a internet de empresa privada e tem a sua. Entendi. E tem a Copel Telecom e tem a Celepar. Compra a telefonia de fora e tem dentro de casa. Então, por que gastar 15 milhões se eu posso usar a minha estrutura? Por que eu comprar a internet de outras companhias e tem a Copel que é nossa? Entendeu? É isso que eu digo. Isso é economizar, isso é enxugar, isso é economizar o dinheiro do cidadão. Vai sobrar para outra área, para mim investir em outra área. Vou usar a Celepar para fazer a telemedicina. E assim... Candidato, vamos falar de outra área, que antes que o bloco termine, a gente não tenha discutido educação, por exemplo, que é um tema muito importante em qualquer campanha. O senhor menciona investimentos em educação infantil para garantir que todas as crianças de 4 a 5 anos tenham vaga em creche. Isso não é incumbência dos municípios? É uma discussão super necessária. Na verdade, é assim. Até que ponto o Estado pode contribuir para isso? O Estado tem que fomentar, tem que ser o grande fomentador disso. Eu vou incentivar a empresa que me comprovar, por exemplo, tem 50 mulheres trabalhando numa empresa, e aquela empresa está dando creche privada para aquelas crianças, filhos daquelas pessoas que trabalham na fábrica, o Estado vai dar um incentivo fiscal. Vai diminuir o ICMS. Com isso, eu estou fomentando lá a escola privada, a escolinha, o maternal, privado de pequenas cidades, até de cidades maiores, e vou estar arrecadando daquela escola. E deixo de arrecadar daquela empresa. Da empresa. Arrecadando menos daquela empresa porque mas ela eu pego da outra, eu pego daqui e tiro daqui. E faço a gestão. Por que a empresa tem que contribuir para o Estado fazer a má gestão? Pode fazer direto e eu reconhecer isso através de uma isenção tributária. E a questão da ampliação da educação integral, que isso gera um custo altíssimo para o Estado, né? O custo já é grande hoje para o Estado. O que falta é organizar e fazer gestão. Prédio público existe, recurso eu vou ter da grande economia que eu vou fazer na extinção, fusão, diminuição de cargos de confiança, de mais de 2.700 para 800 cargos, eu vou ter recurso. Não vai ter mais um governador com a desculpa de que não existe recurso. Recurso existe. Tem que ser bem gerido nesse Estado. Eu vou fazer a verdadeira gestão. Vou ter recurso para investir na educação, no ensino integral. Se tiver que construir mais escolas, ampliações, reformas, a gente vai fazer. Com o enxugamento de secretarias, vai sobrar muito prédio público do Estado, inclusive na capital e fora da capital. O Estado hoje paga muito aluguel para abrigar secretarias que vão ser extintas. Esses prédios vão sobrar, posso transformar em escola. Mas teria que continuar pagando aluguel. Não, posso transformar em escola, prédios públicos. Sim. E os aluguéis eu vou encerrar. O Estado não vai mais pagar aluguel. O Estado tem muito prédio público mal usado. Sabe? Eu te dou um exemplo. A Sanepar, há 20 anos atrás, qualquer cidade do interior tinha 20 funcionários, 15 funcionários. Hoje trabalha 2, tudo informatizado, virou tudo quadro de comando, botão, não tem mais funcionário. E a estrutura ficou lá. Mesmos prédios. Grandes prédios, terrenos bem centralizados e não são usados. Eu vou centralizar na Central Paraná, que é um órgão de governo meu, que eu vou centralizar todos os órgãos de governo junto. Vai sobrar muito prédio público do Estado para ser usado como escola, para ser usado na estrutura do Estado e vamos parar de pagar aluguel nesse Estado. Agora, o senhor falou que fazendo essas diminuições de pessoal, de estrutura, o senhor vai conseguir ter mais recursos para o resto. Agora, a gente sabe que 50% mais ou menos do orçamento do Estado vai só para a folha de pagamento. Isso não tem muito como diminuir. Pelo contrário, o senhor está falando em contratar mais gente. A lei de responsabilidade fiscal já vai ser um impedimento. Eu vou diminuir os cargos de confiança de 2.700 para 800. Aí eu vou ter uma economia. Os cargos já de carreira não tenho como extinguir. Pois mas a grande maioria dos cargos eu falei é de carreira, que eu vou contratar mais num segundo momento, após eu organizar a casa. Eu, no primeiro momento, não vou contratar ninguém. E aí eu vou ter recurso. Eu vou economizar 100 milhões por mês. 100 milhões é muito dinheiro para ser investido e bem investido. E eu vou fazer a verdadeira
um investimento que tem que ser feito na área certa. E na educação vai ser assim, vai sobrar prédio público, eu vou reformar, vou arrumar e vamos fazer a verdadeira... Mas como contratar mais gente se a lei de responsabilidade fiscal não... Mas eu não vou contratar gente. Mas o senhor falou de contratar policiais, precisa de mais policiais, precisa de professores. Num segundo momento, depois de organizar. E mais médicos, o senhor falou. Num segundo momento eu vou organizar e vou contratar. Primeiro eu tenho que organizar a casa, saber realmente se eu tenho são números suficientes de médicos, de policiais. Ah, falta policial. Então vamos contratar. Então vamos tirar recursos da onde? Da economia que a gente está fazendo. Vamos disponibilizar 10 milhões por mês, 15 milhões. Depende. Esse estudo tem que ser feito ainda. Mas no primeiro momento vamos organizar. Eu não vou contratar ninguém. O senhor fala... E vou fazer esse investimento na educação. Eu vou implantar o ensino integral no Paraná, qualificar os nossos professores, que precisa de muito ser qualificado, e fazer um estudo para melhor remunerar o nosso professor, diminuindo inclusive a carga horária. Professor hoje dá 60 horas semanais, é impossível planejar a aula. Você fala em aumentar a hora de atividade, que seria aquela hora de preparo de aulas, né? Isso. O senhor fala em rever uma política de privatização da cultura. Eu queria que o senhor detalhasse essa crítica, o que seria essa privatização da cultura? Na verdade é o seguinte, parceria público-privada. O Estado tem que fazer um papel fundamental, dar o básico, o investimento para a cultura. Agora, eu não faço nascer um artista com dinheiro público, ou com qualquer dinheiro. Não se nasce artista. Artista nasce por si só. Eu não posso colocar tecnocratas lá que vão impedir o crescimento da cultura no Estado. E isso tem que ter parcerias também, privadas, com ONGs, com órgãos internacionais, com empresas privadas, que vão fomentar junto com o Estado, junto com a cultura do Estado, a própria cultura. É isso que eu estou falando. Nós temos mais 3 minutos, eu queria falar de mais um projetinho antes da gente ir para as conclusões finais aqui. O senhor menciona a Central do Cidadão. Isso aí não é um Tudo Aqui do governo Beto Richa repaginado, esse programa tão polêmico que acabou não vingando? O Tudo Aqui é um projeto que ia gastar milhões de reais. Eu pretendo economizar. O que seria a Central do Cidadão? Central Paraná seria isso. Central do Cidadão, os órgãos de governo reunidos num prédio público só, onde ele teria todos os órgãos. O que ocorre hoje? No interior do estado, cidades não têm transporte coletivo. O agricultor sai do interior, pega uma carona no transporte escolar, vem para a cidade e começa a caminhar. Vai num lado da cidade para tirar uma conta de água, vai num outro lugar para tirar a conta de luz, para ir no banco, ele vai lá no centro da cidade e acaba perdendo-se muito tempo com isso e não atende o cidadão a contento. Então eu vou centralizar num órgão só, onde eu vou economizar pessoal, onde eu já vou ir preparando para uma informatização do serviço público e os órgãos vão estar todos ali. Mas qual é a diferença desse seu projeto para o Tudo Aqui do governo Beto Richa? Não vai ser terceirizado, por exemplo? Não vai ser terceirizado, vai ser o Estado que vai fazer. Delegacia estudo de edificação do Estado, lá num lugar, com 1 funcionário, 2 funcionários, depende da demanda que precisa, depende do tamanho do município, da cidade, e o Estado que vai fazer, logicamente, sabe? Com o que se gasta, vamos diminuir os gastos, porque hoje, como eu falei, às vezes tem delegacia pagando aluguel, tem Secretaria do Trabalho pagando aluguel, tem IAP pagando aluguel, tem Secretaria do Meio Ambiente, eu vou reunir tudo num órgão só, o Estado tem prédios públicos em quase todas as cidades do Paraná, como eu disse, exemplo da Sanepar, sabe? E vamos reunir todo mundo lá. Lá eu vou ter cidadão à disposição para explicar, para atender. Eu tenho falado uma coisa, o servidor vem de servidão, e o servidor público tem que ser servidor do povo do Paraná. Nós não podemos chegar em órgãos públicos, como eu já presenciei em vários, onde tem uma placa, uma campainha e um cartaz dizendo maltratar funcionário público é crime de desacato. E a pena. Sabe? Isso não pode acontecer. Nós temos que ter os serviços públicos abertos ao cidadão. Temos 1 minuto, Fernando. O servidor público tem que atender o cidadão paranaense. Vamos para as conclusões. O senhor falou de várias propostas. Eu queria que o senhor concluísse dizendo qual é o diferencial do Túlio Bandeira com relação a todos esses políticos que o senhor critica como sendo uma velha maneira de fazer gestão política. Eu venho para fazer gestão. Eu tenho compromisso com o trabalho e com quem produz nesse Estado. Eu não estou prometendo grandes coisas mirabolantes, eu estou prometendo só trabalho e dedicação. Sabe, eu tenho 3 palavras que vão fazer parte do meu governo, sabe? É muita dedicação, muita coragem e eficiência. Porque você tem que ter coragem para ser governador. De dizer não para o teu maior companheiro político. Como numa casa, um pai que tem que dizer não para um filho. Então, eu vou ter muita coragem, muita determinação, dedicação e muita eficiência no meu governo. É isso que vai me diferenciar dos outros candidatos e pela experiência que eu tenho no meu dia a dia de trabalhar com o serviço público. Os candidatos, nenhum tem experiência de trabalhar com o serviço público.
Eu já trabalhei com o serviço público, preciso do serviço público e os meus clientes precisam disso. Essa é a minha experiência e que eu tenho a dar a minha contribuição para o povo do Paraná. Ok, muito obrigado pela participação aqui na Conversa Política. Rogério Galindo, Fernando Castro também, obrigado por participar do programa. E você aí de casa, se gostou desta Conversa Política especial, pode rever em nosso site otv.tv.br e também compartilhar com os amigos. Esperamos você na próxima Conversa Política. Até lá!